Olá, turma! Vamos seguir hoje nosso conteúdo de deontologia. Eu vou apresentar a segunda parte do conteúdo da Portaria 344 do Ministério da Saúde de 98, que trata dos medicamentos sob controle especial. No primeiro vídeo, nós vimos as listas e os receituários exigidos pela Portaria 344. Agora, nesse vídeo, nós vamos ver detalhes sobre o transporte e o comércio dos medicamentos controlados, especificações para bulas e embalagens, a publicidade, devoluções e, por fim, a escrituração e os balanços necessários desses medicamentos. No primeiro vídeo, nós vimos que as listas de medicamentos sujeitos a controle especial são atualizadas periodicamente pela Anvisa e são disponibilizadas no site da Anvisa. As listas são apresentadas, elas estão então no anexo 1 da Portaria 344. Aqui de novo eu apresento esse slide com um resumo. Então a lista A1 e A2 são as substâncias entorpecentes, A3 e AB são substâncias psicotrópicas, a B2 são os anorexígenos, a C são outras substâncias sujeitas a controle especial, também os retinoides, os imunossupressores e os anabolizantes. A lista D1, ela contém aquelas substâncias precursoras de entorpecentes ou psicotrópicos que são sujeitas a receita médica sem retenção. Por exemplo, a efedrina, a ergotamina. E a D2 são aqueles insumos químicos que podem ser utilizados na síntese de entorpecentes, como acetona, éter, enfim, que são controlados pelo Ministério da Justiça. A E e a F são proscritas, a E são as plantas proscritas e a F são as substâncias proscritas, incluindo entorpecentes, psicotrópicos, precursoras, dentre outras. A dispensação de medicamentos especiais pelas farmácias e drogarias devem ser através de receituários especiais, de acordo com a lista que a substância está relacionada. Lembrando que as notificações de receita, a amarela, a azul e a de retinoides, pode ser prescrita no máximo uma substância, e no receituário de controle especial, pode ser prescritas até 3 substâncias. Quanto ao estoque físico que a farmácia pode ter, então não pode ser quantidades superiores ao relativo a 6 meses de consumo. Ou seja, se a farmácia vende 10 unidades de um produto por mês, ela pode então manter estoque desse medicamento não mais que 60 caixas desse produto. A guarda, ela deve ser obrigatoriamente em armário com chave, e a chave vai ficar sob responsabilidade do farmacêutico. A Portaria 344 tem algumas especificações em relação ao comércio de determinados medicamentos. Por exemplo, para comercializar retinoides, tem que ter um credenciamento prévio na autoridade sanitária. Retinoides de uso tópico é somente por farmácias magistrais certificados com boas práticas de manipulação, e ainda assim é proibida a manipulação da isotretinoína. Também é proibida a manipulação de retinoides de uso sistêmico, no caso a isotretinoína, que é comercializada com o nome Roacutan, as imunossupressoras da lista C3. Também não pode fracionar as embalagens de medicamentos dessa portaria. A lenalidomida, a gente já viu no vídeo 1, né, que ela é um imunossupressor da C3 junto com a talidomida, e o misoprostol, eles são de uso restrito a hospitalar. O misoprostol é comercializado com o nome Citotec. A talidomida também é proibido o comércio, né, que eu apresentei também no primeiro vídeo, e é distribuída só pelo SUS e produzida em laboratório
oficial, que é a FUNED. Quanto ao comércio remoto, é proibida a comercialização de medicamentos presente na portaria 344 através de telefone, de fax e de internet. Mas nessa situação que nós estamos vivendo agora, de emergência em saúde pública, devido ao novo coronavírus, a Anvisa publicou uma resolução temporária, que ela é válida por 6 meses, podendo ser renovada enquanto durar essa situação de emergência, que permite a entrega através da venda remota. E também permite a entrega a domicílio dos medicamentos sujeitos a controle especial. Ela coloca algumas exigências, que, por exemplo, a atenção farmacêutica tem que ser prestada, mesmo que por meio remoto, tem que ter um formulário de registro das entregas que forem feitas. A farmácia também deve primeiro buscar o receituário, então, junto ao paciente. O farmacêutico deve fazer toda a conferência e depois que entregue o medicamento. E ela também segue vedando a venda pela internet. Em relação ao transporte, ele deve ser realizado por uma transportadora que tenha autorização especial dos órgãos sanitários para transportar esses medicamentos. Para todos os efeitos legais, tanto a empresa remetente quanto a transportadora vão responder de forma igual. A transportadora deve manter arquivada uma cópia da autorização especial das empresas que ela presta serviço. Também é vedado o transporte desses medicamentos por pessoa física em viagens internacional. Deve estar essa pessoa, então, acompanhada de uma cópia da prescrição médica. As substâncias transportadas, nesse caso, ou pela transportadora, tanto por pessoa física ou jurídica, que forem apreendidas, os portadores desses medicamentos ou substâncias vão responder aquelas sanções previstas na legislação sanitária. E também podem responder por a sanção civil ou penal. É vedada a dispensação, o comércio e a importação de substâncias de controle especial pelo reembolso postal ou aéreo, mesmo que tenha receita médica. E também é proibido a dispensação que seja oriunda de uma oferta através de meios de comunicação, mesmo com receita médica. Em relação, então, entrando nesse assunto de publicidade, a propaganda desses medicamentos controlados é permitida somente em revistas e publicação técnico-científica e de circulação que seja restrita aos profissionais da saúde. Então, não pode numa publicação que seja para o público em geral. A propaganda também não pode conter figuras, desenho ou qualquer indicação que confunda, né, o profissional de saúde quanto à origem, composição e qualidade, que dê uma interpretação falsa, então, em relação ao medicamento. As amostras grátis da resolução é proibida, salvo a lista C1. Né? Aqui eu trouxe um exemplo do ESC, que é o escitalopram, que é dada amostra grátis. É dada amostra grátis aos prescritores dos medicamentos. E mesmo assim, o misoprostol, que é o medicamento Cytotec, é vedada a distribuição de amostras grátis desse medicamento. A atribuição de padronizar as bulas, embalagem e os rótulos é do órgão sanitário federal, então elas todas têm que ter os dizeres padronizados. Aqui o exemplo dos medicamentos faixa preta, que o A1 e A2, que são entorpecentes, e o A3, que é psicotrópicos, tem que estar escrito esse dizer, então, que a venda é sob prescrição médica e que o medicamento pode causar dependência física ou psíquica. Os da B1 e B2 também, que a venda é sob prescrição médica e que
o abuso desse medicamento pode causar dependência, né, física ou psíquica. A anfepramona, além do dizer venda sob prescrição médica, ele ainda tem que dizer que esse medicamento ele pode causar hipertensão pulmonar. Os medicamentos, é claro, né, que devem ser comercializados em embalagem inviolável, de fácil identificação, e as farmácias e drogarias, como eu já disse, não pode fracionar as embalagens. Aqui os dizeres, então, que são obrigatórios para os medicamentos de faixa vermelha. Os da lista C1 e os anabolizantes só podem ser vendidos sobre prescrição médica, com a retenção da receita. O misoprostol tem que ter a indicação que ele é sob prescrição médica, que ele só pode ser utilizado com retenção da receita e ainda um alerta sobre o risco para mulheres grávidas. Além disso, ele é restrito ao hospital. Os retinóides de uso tópico tem que ter o alerta, né, que caso esteja grávida, que ele pode causar problemas ao feto, e os de uso sistêmico, que o risco para mulheres grávidas, que ele causa defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. Então, essas frases obrigatórias são obrigatórias, né, de alertas, e elas são determinadas atualmente pela Anvisa. Em relação às devoluções, geralmente se tem dúvida. Então, se um cliente comprou um medicamento controlado pela portaria 344 e agora quer devolver esse produto, eu posso aceitar a devolução? Na verdade, é não e sim. Essa resposta depende do motivo pela qual o cliente quer devolver. Se ele quer devolver simplesmente porque não quer interromper o tratamento ou não é mais necessário, a farmácia não pode aceitar. Tem 2 normas sanitárias que falam sobre esse assunto. Também a portaria 344, né? E essa portaria, né, do Ministério da Saúde, número 6 de 1999. E nesse caso, se o consumidor ele quer devolver, ele vai encaminhar a vigilância sanitária e a vigilância que vai ver se pode ser doado ou se esse medicamento vai ter que ser inutilizado. Além disso, ele dá um documento comprovando que recebeu dessa pessoa. Isso é porque na retirada de um produto do ambiente controlado, que é da farmácia, não se garante mais que tenha sido armazenado corretamente, principalmente devido a fatores quanto a temperatura e umidade. Então, não é possível, né, devido ao risco sanitário, a exposição do produto, que pode ter sido a condições inadequadas de armazenamento. Outra questão é que o SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, ele não permite reintegrar esse produto ao estoque da farmácia. Agora, esse caso não podemos então aceitar. Agora, nós podemos aceitar e devemos aceitar se aquele produto foi entregue com defeito, né? Por exemplo, aqui eu coloquei a falta de um produto na embalagem primária. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor é claro quando ele determina que a troca e o valor pago deve ser devolvido ao cliente, né? Deve ser realizada a troca de forma imediata, porque o medicamento é considerado um bem essencial, e é devolvido o valor ao cliente que comprou. Então, nesse caso, a farmácia pode lançar no SNGPC como perda, então, a saída do produto. Bom, sobre a intercambiabilidade, quando o medicamento controlado é prescrito pelo nome referência, eu posso dispensar o genérico similar? Sim, aplica-se a mesma regra de substituição dos demais medicamentos,
Portanto, há uma intercambiabilidade entre o medicamento de referência e o genérico, e entre o medicamento de referência e o similar. Pois ambos, né, o similar ou o genérico, eles foram determinada essa equivalência farmacêutica em relação ao referência. Mas entre eles não necessariamente há uma equivalência farmacêutica. Então, pode ser trocado, revisando, né, o medicamento referência pelo medicamento genérico ou referência pelo similar. Se for prescrito similar, pode dispensar o referência. Se for prescrito medicamento genérico, pode também dispensar o referência. E o prescritor pode não autorizar essa substituição. No caso, o prescritor pode, né, mas ele vai ter que manifestar por escrito, né, à mão, cada item que ele prescrever. Ele tem que colocar de forma clara que não é permitido a substituição. Então, aqui eu apresento a lista, né, que ela está disponível no site da Anvisa. Essa lista que deve ser considerada para realizar a intercambiabilidade. Essa lista agora foi atualizada, a última versão em 11 de maio de 2020. E ela contém os medicamentos aqui, o referência, em ordem alfabética, e o nome comercial do medicamento similar. Aqui no exemplo, eu apresento da substância fluoxetina e os respectivos medicamentos, então, o referência e o similar. Essa lista também tem outra lista, né, contendo todos os medicamentos genéricos registrados na Anvisa. Eu escolhi propositalmente a fluoxetina para vocês verem que, dependendo da apresentação, da forma farmacêutica, ela tem um medicamento referência. Então, para as cápsulas gelatinosas de 20 mg, o referência é o Prozac. Agora, a solução de 20 mg por ml é o Daforin. De 10 mg a cápsula gelatinosa dura também é o Daforin. E comprimido revestido, vocês vejam aqui que é comprimido, no outro caso que é o Prozac, que é cápsula, de 20 mg, também é o Daforin. E a intercambiabilidade vai depender, então, da forma farmacêutica. Então, aqui dando exemplo, fluoxetina, 20 mg em cápsula gelatinosa dura, como referência é o Prozac, pode ser substituído por esses similares ou pelo medicamento genérico. Agora, se for prescrito Fluoxene, não pode dispensar o medicamento genérico. Pelo menos é isso que tem que acontecer no dia a dia, é isso que está na legislação em relação à intercambiabilidade. Quanto à escrituração, que é outra questão importante, obrigatória a fazer, a portaria 344 define como que deve ser realizada essa escrituração dos medicamentos contendo, que estão presentes na lista nas listas da portaria 344, e também essa resolução da Anvisa, que eu coloquei aqui em cima, 22 de 2014, que fala sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é o SNGPC, que define que todas as farmácias e drogarias privadas, elas devem obrigatoriamente utilizar esse SNGPC para a escrituração desses medicamentos, também dos insumos farmacêuticos e as preparações. A escrituração no SNGPC é exclusiva do farmacêutico técnico, do responsável técnico, que ele vai ser cadastrado no sistema com usuário e senha. O próximo vídeo, então, que vai ser o último vídeo da série sobre portaria 344, eu vou explicar como se cadastra nesse sistema e como que ele funciona. Bom, na ausência do responsável técnico por férias ou outra questão, atestado,
pode ser feita pelo farmacêutico substituto, mas ele também tem que ser cadastrado no sistema e ele vai utilizar a senha dele. Essa senha é sigilosa e intransferível, né? Como está previsto que toda e qualquer senha está previsto no Código de Ética, que o farmacêutico não pode passar a outra pessoa. Os arquivos têm que ser enviados no máximo 7 dias após a venda. A documentação toda referente à escrituração, ela vai ser arquivada por 2 anos, e o que for referente à anabolizante é arquivar por 5. Eu não coloquei aqui, mas a talidomida, ela também tem que ser escriturada. Lembrem que ela é só fornecida pelo Sistema Único de Saúde e ela tem que ser arquivada por 10 anos. Quem trabalhar nesses estabelecimentos, então, que dispense a talidomida, o farmacêutico vai ter que conhecer as normas específicas para esse fármaco. Então, as farmácias e drogarias de natureza pública, as unidades de estabelecimento hospitalares, né, ou outra forma equivalente de assistência médica, não estão sujeitos a essa resolução, então não precisa escriturar no SNGPC, enquanto não for disponibilizado pela Anvisa esse sistema próprio, né, então, para essas unidades, tá? Além disso, os municípios que são desprovidos de acesso à internet, fica permitido as rotinas não informatizadas, né, pelo SNGPC, e eles têm que manter o livro de registro de forma manual. Aqui está uma foto como funciona esse livro de registro. Ele é para anotação em ordem cronológica de todas as saídas, então as entradas de estoque, as saídas prescrição por prescrição de cada paciente. Então, um medicamento e uma forma farmacêutica para cada folha. Esses documentos também têm que ser arquivados por 2 anos. Depois pode ser, então, descartados, né? Dado o fim adequado, eles têm que dar a entrada pela vigilância sanitária e finalizar também a vigilância sanitária que finaliza esses livros depois que eles forem totalmente preenchidos para abrir um novo livro de registro. Os estabelecimentos farmacêuticos também devem enviar balanços específicos da movimentação da substância de medicamentos presente na portaria. Então, no caso de substância, vai ser enviada por farmácia magistral, inclusive as farmácias que usam substância em ambiente hospitalar, distribuidoras e indústrias que produzam medicamentos. Em caso de não enviar essas documentações no prazo estipulado, o infrator vai estar sujeito a penalidades previstas, então, na legislação sanitária atual. Esses balanços têm que ser mandados trimestralmente até o dia 15 dos meses de abril, julho, outubro e janeiro, referente, então, à movimentação do último trimestre, e anualmente, então, a movimentação geral, que foi movimentada no ano, tem que ser enviada até o dia 31 de janeiro, então, do ano seguinte. Essa BSPO é referente às movimentações da lista A, B, C e D1. O BMPO, que é os balanços de medicamento de psicoativo ou de outros sujeitos a controle especial, então é a venda referente dos medicamentos A1, A2, A3 e B2. Também tem que enviar trimestralmente e anualmente, tá? Então, no slide anterior era da substância, né? Então, a substância ela é utilizada por farmácia magistral, por distribuidora, que elas
distribuidoras que fornecem a matéria-prima, então, para farmácias e indústrias, e pela indústria que fabrica, então, o medicamento industrializado. E aqui já é o medicamento, é o produto acabado, né? Que quem vai fornecer esse balanço à vigilância sanitária são as farmácias e drogarias. Outro balanço que deve ser utilizado pelas indústrias, laboratório farmacêutico ou distribuidora, é a relação mensal de venda. Então, a relação mensal é remetido até o dia 15 de cada mês e refere-se ao registro, então, das vendas daquele período. A vigilância sanitária, no caso de receber, quando recebe esse balanço, né, ela recebe em duas vias. Uma delas é retida pela autoridade, então, sanitária, e outra é devolvida para o estabelecimento, né, com o comprovante de recebimento do balanço. Os balanços das vendas de medicamento constante na lista A, que um exemplo é a Ritalina, por exemplo, que todo mês tem que enviar, e da B2, que são os anorexígenos. Atualmente, o medicamento que está sendo comercializado, a B2, é a sibutramina. Então, tem que ser enviado mensalmente, né, entregue junto com as notificações de receita. As relações da venda devem ser feitas também em duas vias, que uma via é devolvida à farmácia com o visto que foi recebido. Depois de receber o balanço e as notificações de receita, essas notificações elas são devolvidas à farmácia em até 30 dias após a entrega. Aqui, então, por fim, eu coloco as referências que eu utilizei para preparar esse vídeo para vocês. Pessoal, então, terminamos o resumo com as principais partes da Portaria 344. Nesses dois vídeos que eu apresentei a vocês, eu coloquei principalmente o que é necessário para o dia a dia do farmacêutico. O próximo vídeo vai ser sobre a Resolução 22 da Anvisa, de 2014, que ela estabelece o SNGPC, que é o atual sistema para escriturar os medicamentos controlados. Eu também queria dizer que eu estou feliz com a participação de vocês no ambiente virtual. A turma tem participado e respondido aos questionários, assistido os vídeos. Na próxima semana eu vou de novo abrir um questionário com questões de concurso sobre os medicamentos controlados, que é um dos conteúdos mais pedidos em concurso público para farmacêutico. Eu tenho certeza que todos estão com muita saudade do nosso convívio na universidade, que ela é realmente muito linda e acolhedora. Eu deixo aqui um grande abraço a cada um de vocês. Fiquem bem. Um beijão a vocês. Até o próximo vídeo, então.